Olá, aqui é o professor Luiz e esse é o quarto vídeo da série Matriz Instrucional na Prática. Nesse vídeo a gente vai focar especificamente na quarta coluna da matriz que a gente está utilizando, que diz respeito aos instrumentos, às ferramentas, às estratégias de interação que você vai poder disponibilizar para os estudantes e utilizar com eles ao longo do curso, da disciplina, ok? Então vamos aqui para o nosso primeiro tópico para entender um pouquinho. Eu tenho aqui o primeiro tópico, que é histórico das massas. Na hora de pensar estratégias de interação, eu preciso pensar que tipo de interação eu posso promover entre os estudantes ou entre estudantes e professores e que agregue dentro desse tópico, certo? Então aqui, por exemplo, eu posso fazer um fórum, vamos ver aqui, estou criando aqui na hora com vocês, tá? Um fórum sobre a presença dos tipos de massa na sua família. Seria um fórum um fórum inicial mesmo, para que o aluno pudesse, por exemplo, contar que tipo de massa a família dele mais costuma fazer, se ela faz, se não faz, de onde que veio essa tradição. Então contar um pouquinho da experiência dele com as massas. Do ponto de vista do docente, para que é interessante a gente começar um curso com um fórum desse mais aberto para que o aluno possa relatar a experiência dele? Assim a gente consegue também fazer um diagnóstico já do perfil desses estudantes e entender um pouquinho melhor como que é a relação deles com o tema que a gente está trabalhando. Então nesse caso é um fórum, não vai ser um fórum avaliativo no sentido de valer nota, mas vai ser um fórum que o professor vai precisar acompanhar e fazer perguntas em cima para conversar com os estudantes. Vai ser bastante interessante porque todo mundo vai poder expor um pouco a sua relação com as massas, né, se é tradicional na sua família ou não, e depois o professor vai poder fazer algumas interferências em cima disso. Então estou prevendo aqui um fórum sobre a presença dos tipos de massa na sua família, ok? Depois a gente pode pensar num outro nome, em alguma outra abertura para isso, tá? Vou passar para o segundo tópico aqui. Produção da massa básica, estratégias de interação. Vamos ver o que a gente tem aqui no produção da massa básica. Bom, a ideia aqui é que ele faça uma produção. Nesse caso, como seria a parte talvez mais complexa dentro desse curso, talvez a gente possa marcar um momento síncrono. O momento síncrono é aquele que os alunos conversam entre si e com os professores em tempo real. Então eu vou prever aqui uma webconferência sobre o processo de produção da massa básica, ou sobre a produção da massa básica. Se eu conseguir, eu posso tentar fazer essa webconferência direto de uma cozinha, mostrando e transmitindo para eles ao vivo algum procedimento, e eles podem ir tirando dúvidas em tempo real. Seria uma opção bem interessante. Outra opção para essa webconferência seria assistir em conjunto com os estudantes o vídeo que vai ser produzido, que explica o processo, e entrar em alguns detalhes nessa webconferência com eles, para que eles possam tirar dúvidas em tempo real com o professor. O nosso terceiro tópico aqui na matriz instrucional é sobre os tipos de massa, massa longa, massa recheada. Eu vou optar por não colocar nenhuma estratégia de interação nesse tópico, mas não porque talvez o conteúdo ou o tema não exija alguma estratégia de interação, mas justamente para ilustrar que a gente não precisa pensar em alguma estratégia de interação para cada um dos tópicos, até porque gerar oportunidades ou gerar locais de interação em excesso também pode deixar o estudante perdido dentro do ambiente ou dentro do que precisa ser feito, e também pode sobrecarregar. Então você quer que ele participe de um fórum da webconferência, de outro fórum, depois tem uma outra discussão. Então, dependendo do que se tem aí previsto de interação, precisa também pensar na disponibilidade do estudante para isso. Como esse é um curso rápido, um curso de 20 horas, eu não vou prever nenhuma estratégia de interação para esse tópico em especial, ok? Partindo para o último tópico, então, que seria recheios e molhos, eu posso prever uma outra estratégia aqui de interação. Vou colocar aqui que é um glossário. Vou prever aqui um glossário de recheios e molhos.
O que eu vou fazer com esse glossário aqui? Eu vou criar com a ferramenta uma ferramenta glossário, dependendo do rol de ferramentas que você tiver disponível na hora de planejar, e por isso que é interessante você ter uma bagagem em relação a isso, conhecer essa diversidade de possibilidades. Eu vou colocar um glossário aqui que é colaborativo, ou seja, qualquer aluno vai poder inserir algum elemento e vai poder editar elementos dentro desse glossário. E esse glossário vai acabar virando como aí um guia ou um compilado de molhos e recheios, seja aqueles que eles estudaram, seja outros que eles vão trabalhar. E vou colocar também aqui um fórum em que eles podem, fórum de discussão sobre harmonização de massas e vinhos. Por que eu vou colocar isso aqui? Eu não falei de vinhos em momento nenhum, eu não falei de harmonização nesse sentido, eu estou falando de massas, tipos de massa e recheio, mas o fórum também pode ser uma estratégia para ir além. Esse fórum não vai valer nota, vai ser um fórum para que eles possam instigar a curiosidade e pesquisar um pouquinho sobre esse assunto, para que eles possam conversar um pouco sobre esse assunto, né? Sobre o tema aí relacionado ao que está sendo trabalhado nessa unidade. Justamente, esse fórum vem justamente para ilustrar que o fórum também não precisa se ater especificamente ao que está sendo trabalhado. É interessante que ele vá além e que ele promova essa vontade de pesquisa, né? Que faça o aluno também ir um pouco atrás de outras coisas que não estão dentro da própria unidade. Lembrando que estratégias de interação podem ser síncronas, que acontecem em tempo real, ou assíncronas, aquelas em que as pessoas não estão interagindo em tempo real. Essas estratégias, além de enriquecer a forma com que você vai trabalhar e atingir os objetivos, ela também gera um pertencimento maior, uma sensação de grupo, uma sensação de que o estudante não está ali sozinho, de que ele está ali participando com outros estudantes e também que o professor está ali com ele trabalhando essa unidade ou esse curso, ok? Então é muito importante pensar nisso aí. Esse foi o quarto vídeo da nossa sequência de matriz instrucional na prática. No próximo e último vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a coluna avaliação, que é a última coluna que a gente preenche aqui dessa matriz. Até mais!